Bom dia, turminha do segundo ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Tudo bem com vocês, crianças? E o tio espera que sim. Vamos começar nossa aula de hoje, a nossa aula de gramática. Bem, criança, a nossa rotina da nossa aula de hoje é o seguinte. Ainda sobre a unidade 4, sobre as lendas brasileiras, capítulo 1, As Estrelas das Águas, e hoje nós vamos estudar a gramática, tá bom? Hoje nós vamos conhecer um novo conteúdo. Nós vamos conhecer e estudar sobre os sinais de pontuação, as palavrinhas no singular e no plural, e também a letra S, tá? Utilizada em algumas palavrinhas, tá? Com isso, vocês vão responder a atividade de 1 a 8 da página 98 a 101. Vamos lá? Mas antes, vamos pedir a Deus que Ele possa abençoar a nossa aula de hoje, que a nossa aula seja maravilhosa. Bom dia, meu Deus querido, a aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e já vamos estudar. Abençoe a nossa classe, a nossa escola e o nosso lar. Amém. Atenção, turminha, para a chamadinha. Quando ouvir o seu nome, diga presente. Antônia Darlene, Ana Patrícia, Ana Raíssa, Maria das Graças, Ariane, Nayara, José Raico, José Carlos, Júlio César, Samuel, Vinícius, Guilherme, Emanuel e Francisco Vitor. Muito bem, crianças. Como o tio falou, hoje em nossa aula nós vamos conhecer os sinais de pontuação, tá certo? Como vocês podem ver aí, está aparecendo aí os sinais de pontuações e nós temos alguns, tá? Vamos lá, vamos conhecer cada um e qual é a sua função, tá? Vamos lá? Bem, o primeiro sinal de pontuação que o tio colocou aí é o travessão. Travessão, tio? Sim, o travessão, ele indica que alguém vai falar, tá? Por exemplo, se o tio vai falar assim: Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Gostaria de perguntar a vocês que dia é hoje. Ou seja, antes da fala do tio, vem um tracinho que indica que o tio vai falar alguma coisa. Já a vírgula, criança, ela serve para indicar uma pequena pausa na leitura ou uma pequena pausa em algumas frases que você realiza a leitura. Por exemplo, ou te vai falar uma frasinha aqui para vocês. O tio, eu fui ao supermercado e comprei arroz, vírgula, feijão, vírgula, farinha e mandioca. Pode perceber que no momento que o tio está falando, o tio dá uma pausa na fala do tio, ou seja, a gente utiliza a vírgula aí. Já os dois pontos, os dois pontinhos, um em cima e outro embaixo, são usados para dar uma explicação ou enumerar coisas, certo? Por exemplo, quando o tio fala assim: Bem, crianças, em nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre dois pontos. Os pontos de interrogação, os sinais de pontuação, vamos estudar também sobre as consoantes, as vogais, etc. Então, nesse momento aí, o tio utiliza os dois pontos quando o tio vai explicar alguma coisa para vocês. Nós temos o ponto e vírgula. O ponto e a vírgula serve para separar itens de uma lei, de um decreto, de uma sequência, certo? Por exemplo, quando o tio fala uma sequência de numeração, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, aí se você for colocar um abaixo do outro, você pode colocar o ponto e vírgula que está separando uma sequência, tá bem? Nós temos o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, como você pode ver do jeito que ele indica admiração, alegria ou espanto. Por exemplo, que dia lindo! Estou muito feliz. Então, tudo isso indica o quê? Uma admiração, alegria, né? Ai, que susto!
Então, quando você lê uma frasezinha dessa forma, você vai utilizar o quê? O ponto de exclamação. Temos também um ponto de interrogação, crianças. Ele é usado para indicar uma pergunta. Por exemplo, quantos anos você tem? Que dia é hoje? Ou seja, o ponto de interrogação é utilizado para fazer perguntas, tá bom? E nós temos o ponto final, crianças, que serve para indicar o fim de uma frase, tá certo? Hoje eu vou sair. Ou seja, hoje eu vou sair. No final da frase tem que ter o quê? Um pontinho final, né? Que indica que a frase terminou, tá bom? Então, nós temos aí o travessão, que indica que alguém vai falar, a vírgula, que serve para indicar uma pequena pausa na leitura, os dois pontos são usados para dar uma explicação, ponto e vírgula serve para separar itens ou sequências, ponto de exclamação indica admiração, alegria, espanto, ponto de interrogação indica uma perguntinha e o ponto final serve para indicar o fim de uma frase. Agora, nós vamos colocar em prática o que nós aprendemos na explicação anterior. Pontue as frases abaixo utilizando o ponto final, que é o pontinho, o ponto de exclamação, que é o tracinho e o pontinho, o ponto de interrogação, certo? Que é aquele que é uma cobrinha e um pontinho, e a vírgula, que é apenas um tracinho. Vamos lá, criança? Aqui nós temos algumas frases, o tio vai ler para vocês, e o tio vai indicar aqui quais são os pontos corretos. Saia já daqui. Saia já daqui. Ele está dando uma ordem, ou seja, o ponto que nós vamos utilizar aí é o ponto final, que indica o final de uma frase. Hoje está calor. Hoje está calor indica o quê? Que a pessoa está exclamando que está fazendo calor. Então, vamos utilizar o pontinho de exclamação. Por que você está chorando? Olha a forma que eu te falo. Por que você está chorando? Que está fazendo uma pergunta, né? Então, vamos utilizar o ponto de interrogação. Eles preferem nadar, dançar, comer ou assistir televisão. Olha aqui quando o tio fala assim, ó. Eles preferem nadar, vírgula, dançar, vírgula, e comer, assistir televisão. Ó, o ponto final também. Corra sem olhar para trás. Ponto de exclamação. Eu vou dormir. Está afirmando, né, criança, que vai dormir, então vamos utilizar o ponto final. Por favor, a Paula está? Está fazendo o quê? Uma perguntinha. Então, não vamos utilizar o ponto de interrogação. Comprei meias. Pausa. E quando a gente dá uma pausa, a gente utiliza qual sinal de pontuação? A vírgula, né? Então, comprei meias, cuecas, pijamas, chinelos e uma bermuda. Então, terminou a frase, ponto final. O Parque Central ficou maravilhoso. Qual o sinal de pontuação que indica admiração, alegria? O de exclamação. Thaís foi tomar banho. Está afirmando. Então, qual o ponto que eu vou utilizar? O ponto final. Muito bem, crianças. Nós também vamos estudar sobre as palavras que terminam no plural e no singular. Como vocês podem ver, o Tio colocou alguns exemplos. Por exemplo, a leoa. A leoa está no singular, certo? Já as leoas está no plural, porque o tio acrescentou a letra S, tá? Vamos colocar aí no nome dos outros objetos, animais. O sapato. Como é que fica no plural? Os sapatos. O cavalo. Os cavalos. O menino. Os meninos. O leão. Os leões. O feijão. Os feijões. O balão. Os balões. O anel. Os anéis. O quintal. Os quintais. O papel. Os papéis. Observe bem que no singular
a palavrinha fica normal. Já no plural, a palavrinha ela é acompanhada com a consoante S, que indica que a palavrinha está no plural, tá bem? Bem, gente, agora quer que vocês peguem o livro de português de vocês e vamos responder nossa atividade aqui. Primeiramente, na primeira questão, você vai ler esse textinho aí com sua mamãe, tá? E em seguida vai responder as questões, ó. Todas as noites, por muito tempo, ela subia as colinas e perseguia a lua e na esperança que a visse a transformar-se em estrela. Porém, a lua não notava sua presença e Naya chorava de tristeza. Uma noite, Naya chegou à beira de um lago e viu nas águas a imagem da lua refletida e ficou radiante. Ou seja, na segunda questão, você vai responder: pinte os sinais de pontuação no final de cada frase do trecho lido. Ou seja, vocês vão observar o trecho aí e vão pintar os sinais de pontuação que vocês encontrarem que nós estudamos aí no interior. A vírgula, ponto final, ponto de interrogação, de exclamação, tá? E como são chamados os sinais que você pintou? São chamados de quê? Que te explicou? De pontos de sinais de pontuação, tá? Na próxima questão, relê esse trecho da lenda da Vitória Régia. Você vai ler esse trecho, ó. Todas as noites, por muito tempo, ela subia as colinas e perseguia a lua na esperança de que a visse e transformasse em estrela. Você vai copiar as palavrinhas que terminam com as letras S. Quais são as palavrinhas aí do trecho que terminam com a letra S? E você vai copiar, tá bom? Em seguida, essas palavras terminadas com S indicam o quê? Apenas um elemento ou mais de um elemento? Ou seja, criança, quando o tio diz que a palavrinha possui apenas um elemento, é que ela está no singular, tá? E quando ela possui mais de um elemento, é porque ela está no plural. As palavrinhas que você escreveu lá em cima, que terminam com a letrinha S no final, ela está no singular ou no plural? Aí você vai marcar aí quais quadrinho que ela tá bom? Na quarta questão, você vai escrever as palavras a seguir nas colunas correspondentes à tabela. Nós temos aí algumas palavrinhas que estão no singular e que estão no plural. Lembre, a palavrinha que está no singular, ela possui apenas um elemento. Já no plural, dois elementos. Por exemplo, uma tia pegou um exemplo aí, lua. Lua está no singular. Já a palavrinha noites está no plural porque termina com a letrinha S no final. Olha aí. Toda vez que uma palavrinha terminar com a consoante S no final, porque ela está no plural, tá bom? E vocês vão fazer a sequência aí com as outras palavras. Na quinta questão, você vai escrever as palavrinhas que você encontrou na atividade anterior do singular e vai passar para o plural. Ou seja, as palavrinhas que você colocou no lado do singular, você vai colocar no plural. Por exemplo, lua. Lua, o tio colocou luas. E assim você vai fazer com as outras. Depois você vai explicar qual foi a mudança de sentido das palavras, tá bem? Na sexta questão, você vai fazer uma cruzadinha, colocando as palavras da atividade anterior no plural, de acordo com o desenho. Por exemplo, a lua te colocou luas. Em seguida, você vai escrever as palavras que você completou na cruzadinha abaixo e depois que letras aparecem antes do S dessas palavrinhas. Quais são as letrinhas que aparecem antes do S? Tá? Na sétima questão, você vai escolher duas palavras da cruzadinha e escrever uma frase, observando os sinais de pontuação. O tio fez um aqui para vocês, ó. Que lua linda! Ou seja, uma admiração, então o tio utilizou um ponto de exclamação, tá? E vamos brincar com as palavras. Vocês vão recortar as imagens da página 255 do material complementar e escreva em cada uma das palavras que dá nome que aparece na ilustração. Troque ideia com o colega. Ou seja, criança, essa atividade aqui da oitava questão, vocês vão ficar para a próxima atividade, tá bom? Então, meus amores, respondem a atividade de português e manda fotinho para o tio. Um abraço.